Eu sou o Felipe, um dos sócios responsáveis aqui na Harmonia Natural. A empresa Harmonia Natural ela começou a sua história em 2006, quando a minha sócia Cecília, que foi a fundadora da empresa, ela comprou uma terra, num sonho de sair da vida na cidade, comprou uma terra com esse anseio de mudar de vida. E aí ela comprou essa terra e esse aí foi o nascimento da Harmonia Natural. Então a Harmonia Natural surgiu em 2006, onde a Cecília começou a cultivar inicialmente tupinambor, açafrão da terra e alguns outros rizomas que eram comercializados e utilizados para tratamentos medicinais ali da comunidade. O grande anseio dela sempre foi produzir um remédio para as pessoas, levar saúde para as pessoas. Então esse foi o grande intuito, e para si, que ela vivia uma vida agitada na cidade e tinha esse anseio de trabalhar no campo, de buscar uma vida mais saudável, de produzir um produto que contribuísse com a saúde das pessoas. Então a essência da Harmonia Natural é essa. E a partir dali, ela depois de alguns anos conheceu o óleo essencial e se apaixonou. Que assim, quem começa a trabalhar com óleo essencial se apaixona. Isso é algo que eu vejo em todo mundo que começa, seja consumidor que conhece mais a fundo o óleo essencial ou quem começa a trabalhar com óleo essencial, inevitavelmente a pessoa se apaixona pelo óleo essencial. Porque ele é um produto que você conhecendo ele mais a fundo, você vê todos os benefícios que ele pode trazer para a sua vida e ele faz parte de um universo encantador, um mundo mágico do óleo essencial, que eu costumo dizer, e é apaixonante. Então a partir dali ela se apaixonou pelo óleo essencial e viu o potencial que isso tinha em todos os sentidos, tanto para levar saúde para as pessoas, tanto para uso terapêutico, quanto para a produção agrícola. Então toda essa combinação do óleo essencial fez com que ela se apaixonasse e a Harmonia Natural começou a cultivar plantas medicinais direcionando para a produção de óleo essencial. Na época ela foi extremamente pioneira na produção orgânica de óleo essencial. Desde quando nós começamos os cultivos, a gente sempre trabalhou com produção orgânica, que sempre foi também a nossa grande missão e o nosso grande sonho, né? Para nós assim, não faz sentido trabalhar com uma produção que não seja orgânica, até porque você está produzindo um produto que tem a finalidade de levar saúde para as pessoas. Então não faz sentido nenhum você trabalhar com uma cadeia produtiva que faz justamente o oposto, né? Você está trabalhando, você está num círculo vicioso, e você gera a doença no seu ciclo de produção, hoje já tem trocentas pesquisas comprovando e correlacionando o agrotóxico com inúmeras patologias, até degenerativas, e aí depois você traz um produto para curar aquela doença que foi potencializada com a sua cadeia produtiva. Então não faz sentido nenhum. Então nós sempre tivemos isso no DNA da empresa. E o alicerce da Harmonia Natural, o DNA da empresa, sempre foi três questões que sustentam a empresa, que é levar saúde ao produto, às pessoas, né, ao consumidor final, contribuir com a saúde e o bem-estar das pessoas, sustentabilidade. Então para nós assim, isso é fundamental, porque acho que a gente vive um momento hoje, está muito claro para todo mundo quão emergente é essa mudança de paradigma que nós precisamos fazer, em todos os sentidos, na produção, no nosso consumo, no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, nos nossos... enfim, a civilização, o ser humano precisa mudar, né? A forma como nós habitamos o planeta Terra. Então a sustentabilidade ela entra como uma missão de vida para nós, e ela está no DNA da empresa. E a terceira é a qualidade, né? Um não existe sem o outro, ao nosso ver, porque você precisa, para levar saúde para as pessoas, através do óleo essencial, você precisa de um produto de qualidade. Sem isso você não consegue o resultado que você quer a nível terapêutico. E a saúde e a sustentabilidade faz parte disso, porque sem sustentabilidade você está produzindo um produto que não tem qualidade. Então um depende do outro e os três por si só formam um alicerce de sustentação que é a base da Harmonia Natural hoje. E eu, Felipe, sou biólogo, estudei biotecnologia, comecei nessa área da biologia pela paixão às plantas medicinais e pela paixão para mudar o mundo de alguma forma, né? Quando eu entrei na faculdade, a minha grande paixão era essa. E aí eu consegui conciliar, eu acredito muito que o que nós fazemos de alguma forma está contribuindo, né? Eu me levanto todos os dias e penso isso comigo mesmo, me dá forças para continuar.
E é o que faz a Harmonia Natural ter forças para lutar e ter lutado ao longo desses muitos anos que não foram fáceis. Ser produtor no Brasil não é fácil, hoje em dia não é fácil ser produtor no Brasil, principalmente orgânico. Tem inúmeras dificuldades, mas como tudo na vida. E a nossa motivação para superar isso é justamente isso, é ter o retorno positivo das pessoas, é ver que elas estão, muitas vezes ligam e falam, olha, tive um resultado muito bom no tratamento dessa determinada patologia, obrigado pelo que vocês fazem. Isso é o nosso grande motivador, é o que me faz ter forças para sair da cama todo dia e lutar. Não se trata só de venda, né? A venda é só uma etapa lá no final, né? A Harmonia Natural cultiva, né? Esse é um dos grandes diferenciais da Harmonia Natural. Por que nós decidimos não só comercializar o óleo essencial e fazer toda a cadeia produtiva? Primeiro pela nossa paixão pela produção, pela paixão que nós temos em estar próximo à terra, e segundo nós temos assim uma grande objetivo, um dos grandes objetivos e princípios da empresa é mostrar ao cliente, ao consumidor final, essa rastreabilidade. Então, o que é a rastreabilidade que a Harmonia Natural hoje oferece? Eu, como consumidor, muitas vezes eu tinha essa dúvida. A gente compra muitas coisas, a gente não sabe de onde está vindo, como que foi feito, e nós infelizmente ficamos à mercê de confiar no que estão nos passando. E hoje em dia, infelizmente, volto a dizer, infelizmente, nós temos que desconfiar. Nós vemos todos os dias que nós somos enganados em todos os sentidos, na mídia, enfim, em todos os sentidos. Então, se a gente vivesse num mundo utópico, onde nós pudéssemos confiar plenamente naquilo que as pessoas nos dizem, que as marcas nos vendem, seria fantástico. Mas como hoje nós não vivemos nesse mundo utópico ainda, espero dizer assim, né, a gente quis ter como empresa esse diferencial, que é o que eu gostaria de ter como consumidor. Então essa rastreabilidade é o seguinte, a gente tem que fazer de cabo a rabo a produção, desde a produção da muda, e mostrar isso para o consumidor final. Esse é o nosso selo de qualidade. Então é um dos grandes diferenciais, que a gente faz visitação na nossa fazenda, mostra para o cliente como é que funciona, como é que a gente cultiva as plantas, qual é o carinho que a gente entrega para essas plantas, o que nós fazemos no dia a dia, como que nós colhemos e produzimos esse óleo essencial, como é que funciona o manejo sustentável ali na nossa fazenda, enfim, o que tem por trás desse produto, né? Essa rastreabilidade eu acho que é um grande diferencial e volto a dizer, é o que eu gostaria de ter como consumidor e hoje tendo uma empresa é o que eu quero passar para o meu cliente, para que ele fique tranquilo e tenha toda a transparência de que no momento que ele está comprando aquele produto, ele sabe de onde veio, quem está por trás desse produto e quais são os princípios que estão por trás deste produto. Então, tu pode, por favor, falar um pouco sobre a questão do que é a agricultura orgânica, a importância dessas escolhas? Poderia desenvolver um pouco sobre isso, sobre a agricultura orgânica? A agricultura orgânica, ela vai um pouco além do cultivo orgânico por si só, porque o orgânico hoje se entende como o não uso do agrotóxico. Já a agricultura orgânica, ela parte de um princípio até um pouco mais holístico, que é você ter sustentabilidade naquela sua propriedade. Vamos partir do seguinte princípio: a floresta ela tem uma missão, ela cumpre com determinados papéis no nosso planeta. São eles, dá alguns aqui básicos, mas é a captação de uma água da chuva, por exemplo, a regulação dos ventos, é sustentar uma microbiota, micro-organismos que vivem no solo, que eles têm funções fundamentais para a saúde do planeta como um todo. É fazer essa captação e distribuição das águas para os lençóis freáticos, fundamental também, né, para toda a nossa vida na Terra. Ela serve de abrigo e de alimento para os animais. Animais esses que também sustentam a nossa vida aqui no planeta Terra. Então a mata ela exerce um papel ecológico fundamental, isso é inquestionável. E a agricultura orgânica ela parte do seguinte princípio: nós vamos produzir, nós vamos cultivar, sim, mas nós vamos manter estes determinados princípios que são fundamentais para a sustentabilidade do planeta. Então, como que nós podemos cultivar e produzir as demandas do ser humano e, ao mesmo tempo, estar contribuindo com a conservação da biodiversidade, com a conservação do meio ambiente? Então é basicamente isso. A gente então desenvolve metodologias onde o cultivo ele
contribui com a sustentabilidade, com a conservação do meio ambiente. Então, como é que você faz isso? Aí existem técnicas, um cultivo de sistemas agroflorestais. O que é isso? Você faz... primeiro que você precisa, obviamente, na sua propriedade, conservar parte da mata nativa. Isso é fundamental. Feito isso, você tem ali áreas que são destinadas a cultivo, mas você vai cultivar espécies fragmentadas. Você não faz uma monocultura, que é o que hoje a agricultura pratica. Na monocultura, diferente da agricultura orgânica, você cultiva em uma extensão grande, uma única planta. Agora vamos pensar o seguinte, eu acabei de falar aqui que a gente precisa de uma biodiversidade. Biodiversidade é variedade de animais, seja no solo, na microbiota, e seja em mamíferos, em todos os tipos de animais. A gente precisa de uma variedade, aves, que são elas que sustentam a floresta e, consequentemente, sustentam o ambiente como um todo. Quando você coloca um único alimento, e é isso que a monocultura faz, então uma grande extensão de milho, por exemplo, você naturalmente vai ter ali só o bicho que come o milho. Você não vai ter uma biodiversidade de outros animais, porque eles ali não servem para eles. Primeiro porque está muito veneno, obviamente, mas vamos esquecer até a parte do veneno, imaginando que você tem um cultivo muito grande de milho. Você não tem muitos animais que se interessam por aquele milho, porque não é todo animal que come milho. Então quem vai lá é o animal que come milho. Você tem uma concentração muito grande de um nutriente específico, aquela população ela se multiplica muito. A população se multiplicou, ela vira praga. Porque não existe praga. O próprio conceito de praga, ele é utilizado para algum animal, algum bicho, alguma bactéria, algum fungo que se proliferou muito. Mas dentro da floresta, esses mesmos animais vivem em harmonia. Eles não são pragas, eles fazem parte da biodiversidade. Agora, quando ele está em uma condição onde ele se multiplica muito e não tem aí o predador para ele vira uma praga. Porque aí a praga é um bicho que está lá e está causando algum prejuízo para aquele cultivo, algum prejuízo para o produtor. E aí o que você precisa fazer? Colocar veneno para matar esse bicho. Mas se a gente entrar nesse ritmo, aí o que acontece? Você tem que, por cada ano, você tem que colocar mais veneno. Você entra num círculo vicioso que a gente não tem saída disso. E aí você vai contaminando a terra. Contaminando a terra, você mata a microbiota, os micro-organismos que estão no solo. Consequentemente, você tem um solo sem nutrientes, um solo pobre. Consequentemente, você perde nutriente na planta. Porque se a planta não tem um solo sadio, você não vai ter uma planta saudável. Não é à toa que hoje nós comemos alimento, e compramos frutas no supermercado e não tem gosto. Né? E cada vez mais um déficit de nutriente incrível. Hoje, se a gente analisa o que tem de nutriente dentro de uma alface hoje, que tinha 50 anos atrás, é uma diferença incrível. Então, o que acontece? Já está refletindo na nossa alimentação. Nós comemos uma alface, mas nós temos déficit de vitamina. E por aí vai. E aí a gente vai vivendo cada vez mais, gerando mais doenças. E aí você entra num círculo vicioso. E a agricultura orgânica, ela parte daquele princípio que eu estava falando antes. Você tem que produzir, sim. Nós temos demanda, o ser humano tem demanda e a gente tem hoje tecnologia. A gente precisa avançar em termos tecnológicos e conhecimento para produzir, sim, atender a demanda da humanidade, sim, mas de forma sustentável. Então a gente faz cultivos, pequenos cultivos espaçados pela propriedade e eles em consórcio entre si. Então tem um pequeno cultivo aqui, outro ali, algumas plantas outras diferentes no meio. E isso gera o quê? Ela simula um ambiente que é a floresta, que são plantas distintas. Você, consequentemente, fornece alimento, fornece abrigo aos animais. A chuva, quando cai, o solo não é aquele solo exposto vermelho, então é um solo que tem matéria vegetal. Então, consequentemente, a água é absorvida. Então, você consegue cultivar e cumprir com as funções ecológicas que a terra tem que cumprir. Essa é a agricultura orgânica. Inclusive mais qualidade para a própria planta, né? Produto por consequência, né? Porque como Sem dúvida, aí você entra, e aí a gente está falando em mais qualidade da planta, porque a planta está bem cuidada, ela tem nutriente, ela vai... Aí está a diferença, eu falei de uma fruta que você come no mercado hoje sem gosto, se você vai a fruta que você come no sítio do tio lá, que não coloca nada, que tem aquele gosto maravilhoso, isso se reflete em um solo saudável. A planta tem vitamina, ela precisa de vitamina, ela precisa de nutrientes, ela precisa, por exemplo, as plantas fazem uma associação incrível, simbiótica, que se chama na biologia, que é uma troca onde os dois se beneficiam com os fungos chamados de micorrizas,
que os fungos eles captam o fosfato do solo, que a planta não consegue por si só captar. Então ele fica associado na raiz da planta, e como esse fungo consegue puxar o fosfato do solo, fósforo, ele pega e manda para a planta. E a planta, como consequência, produz açúcares e manda para o fungo, que ele tem necessidade de açúcar e não consegue produzir. Então é uma troca, um beneficia o outro. E esses fungos eles só existem se tem um solo com uma biodiversidade grande. E como é que você faz isso? Tendo matéria vegetal que vai decompor, aquele solo tem que ter um resto das plantas que caem ali, você tem que estar nutrindo esse solo. O solo é fundamental na agricultura. Muita gente, hoje na agricultura convencional, a gente esquece do solo, mas o solo é a base. E a microbiota, os animais que vivem ali no solo, eles compõem a base de uma agricultura saudável. E, consequentemente, de um alimento de qualidade, de uma planta de qualidade, de um óleo essencial de qualidade. E com relação, então, ao selo orgânico, isso é uma garantia de qualidade? Poderia comentar sobre, por favor? Isso nos perguntam muito, né? Não, o selo não é garantia de qualidade, vou dizer o porquê. Porque hoje em dia no Brasil, e nós como produtores, a gente fica muito chateado com isso, que é que a agricultura familiar e o pequeno produtor no Brasil, ele é quem põe a maior parte da comida na mesa de todos os brasileiros, e está completamente esquecido. É muito difícil no Brasil você ter incentivo, ter condições que favorecem o pequeno agricultor e a agricultura familiar. Por mais que existam muitas políticas públicas que são lindas no papel, na prática não é assim que funciona. E eu falo isso com propriedade porque nós somos pequenos produtores e fizemos parte da agricultura familiar durante muito tempo. E é muito difícil você conseguir financiamento, principalmente para plantas medicinais, plantas bioativas. Existem muitas políticas para cultivares de alimento, mas para a planta medicinal não tem quase nada. Então a agricultura familiar no Brasil, ela fica refém ganha muito pouco hoje, né? Quem tem pouca terra, a pessoa fica refém hoje ou de trabalhar num tabaco, num fumo, que é uma indústria que infelizmente ainda paga algo razoável, mas se a pessoa decidir ir para o orgânico, a gente enfrenta um monte de problema. Primeiro porque quem está trabalhando na terra hoje são as pessoas de mais idade, os jovens estão saindo por falta de não ter incentivo e não ter condição e não ver benefício nisso, os jovens estão saindo do campo e estão indo cada vez mais para trabalhar na cidade. O que acontece é que os pais de família ficam, são os mais velhos, ficam na terra, e essas pessoas não têm uma visão empreendedora da coisa, que é o que hoje falta e precisa cada vez mais na terra. Precisa de jovem trabalhando, precisa dessa visão de converter aquela propriedade orgânica em um negócio. Porque se não for um negócio, se não tiver renda suficiente para aquela família se subsidiar e ter condição para viver bem, todo mundo quer viver bem, todo mundo precisa ter alimento dentro de casa, quer viajar de vez em quando, quer fazer um passeio com a família. E com o agricultor não é diferente. Então, se não tem esse incentivo, se a renda não é suficiente para isso, e é o que aconteceu ao longo desses muitos anos, as pessoas deixaram a terra. Então essas pessoas estão cada vez mais abandonando as terras, e nós temos poucas condições e incentivos para a agricultura familiar e para o pequeno produtor. Então você tem pouca renda. E é inviável para o pequeno produtor pegar o selo hoje, para muitos. Tem hoje o selo que você consegue através de participação coletiva, que você tem que frequentar reuniões, que você tem que participar durante um ano de reuniões para entrar na rede, aí a partir daí você pega o selo e isso se autocertifica, né? Então é uma condição sem custo para agricultores, mas da mesma forma é inviável para muitos. Porque fica inviável para muito produtor você ter que ir para um núcleo uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, sair da sua propriedade e participar dessas reuniões, por mais que pareça algo muito simples, vou sair da minha produção e vou lá, vai lá no mês na reunião. Não é tão simples assim, porque muitas vezes essas reuniões são afastadas, elas são distantes da propriedade, muitas vezes o agricultor não tem nem tempo, né? Quem trabalha na terra precisa ficar na terra. Então isso se torna inviável para muitos produtores, que a realidade do produtor no Brasil, nós não estamos falando que é uma pessoa que é a grande maioria, não é uma pessoa também que muitas vezes tem conhecimento e gosta de mexer em computador, ou tem know-how tecnológico para fazer tudo isso. E quando a gente vai para esse universo do selo orgânico,
Primeiro que você tem que pagar, quando a gente está falando de certificadoras pagas. Essa que eu falei agora é a característica para você pegar ela de forma gratuita e inviabiliza em vários âmbitos. Mas quando você vai para o pago, aí inviabiliza mais ainda. Porque aí entra nessa questão que eu falei. Primeiro porque são exigidos muitos laudos, muitas planilhas, e você tem que ir para um universo que muitas vezes não é a realidade do agricultor. Quando a gente pensa em montar política pública, em políticas para atender o agricultor, a gente tem que entender quem é o agricultor, quem é o público-alvo, como é que nós vamos atender esse público e trazer coisas que funcionem para esse público. Então, muitas vezes, tem uma outra questão que é o seguinte: hoje você, para produzir orgânico, você tem que pagar o selo. Já é algo assim que na minha cabeça como produtor não entra. Porque por que o convencional ele tem muitos incentivos e não precisa pagar para mostrar que ele cultiva com agrotóxico, ele gera contaminação para todo um meio ambiente e ele não paga taxas a mais, ele não paga nada. O cara que está querendo cultivar orgânico, fazer um alimento que gera saúde para as pessoas, um alimento de qualidade, ele tem que pagar para comprovar que ele está produzindo orgânico. Então que haja um incentivo público, ou incentivo através de alguma isenção, eu não sei, mas não é certo o cara ter que pagar. Hoje se ganha muito pouco já na terra, e a pessoa tem que, estamos falando de pequeno e agricultura familiar, ganha pouco e tem que pagar para mostrar que é orgânico. Na minha cabeça isso não faz sentido, e acho que a gente tinha que encontrar um formato onde a agricultura orgânica tivesse incentivo e não fosse cada vez mais inviável, né, de se trabalhar com a agricultura orgânica. Aí a gente tem um outro problema que é a ponta da cadeia. Muito agricultor hoje, como eu falei, os jovens saem da propriedade. Então eu conheço muita gente faz capacitação para produção orgânica. Muito agricultor que não tem o know-how de converter isso num negócio, então não consegue distribuir o seu produto. Então eu canso de ver produtores orgânicos que produzem orgânico em parte de sua propriedade, porque ele não tem escoamento para isso, não consegue vender. Então isso é um outro grande problema. A gente tem que trabalhar essa questão de como escoar esse produto, né? O mercado tem que absorver, tem que ter um preço justo, a cadeia como um todo tem que funcionar. Senão quem está lá na base, por si só, não vai conseguir produzir. E aí não é culpa do agricultor. O agricultor hoje, quando cultiva de forma convencional, pequeno e agricultor familiar, ele consegue vender, né? Tem uma venda mais garantida, por mais que se pague muito pouco, mas ele consegue vender. Então ele muitas vezes não quer trabalhar com agrotóxico, a gente vê isso em muitas famílias de agricultores, não querem trabalhar com agrotóxico, mas é a forma como ele encontra para subsidiar a família dele e conseguir pagar a terra que ele tem. Então hoje a gente teria que caminhar para um sistema de selo mais acessível ao produtor, à pequena e agricultura familiar, e todo um sistema de cadeia de distribuição, desde a valorização do produto do consumidor final, todo esse sistema, e eu não tenho as respostas para isso, mas eu espero que a gente trabalhe em prol de caminhar para isso. Então a gente busca soluções, a gente capacita produtores orgânicos. Um dos caminhos que nós encontramos na Harmonia Natural, a gente tem buscado cada vez mais parceiros da agricultura familiar e pequena produtores, e ensina eles a cultivar plantas para óleo essencial, principalmente planta nativa do Brasil. E aí porque o óleo essencial ele permite uma renda muito maior para o produtor do que cultivares convencionais. Então foi a forma como nós encontramos para solucionar de alguma forma esse problema. Então a gente capacita o pequeno produtor para cultivar plantas medicinais e produzir o óleo essencial, e nós garantimos a compra. E aí isso você consegue, assim, dessa forma, trazer cada vez mais pessoas para a terra e ter um subsídio, incentivo bacana para o produtor, porque o que acontece é muitas vezes o produtor, quem está na ponta garante a compra, depois no meio do processo a gente cansou de ver isso, a pessoa desiste, não quer mais comprar, ou diz que vai pagar muito menos, e o produtor teve todo o custo de implementação daquela terra, dos cultivos, e acaba morrendo na praia e sobra o custo do produtor. Então a gente trabalha num sistema onde nós vamos incentivar esse produtor, nós fornecemos as mudas, nós garantimos a compra, entramos com parte do custeio dessa produção. Então nós encontramos um sistema onde é viável para o produtor, é justo, é uma economia justa. Você vai pagar o correto para o produtor, você vai garantir uma compra, você vai viabilizar a produção orgânica,
e dar incentivos para que aquilo se torne economicamente viável. Porque se a produção não for economicamente viável, ninguém vai partir para o orgânico. Me fala então sobre a cromatografia, se ela é um sinal de qualidade. Essa é outra pergunta que nos fazem muito. E cromatografia é bom, é importante para a pesquisa científica. Agora, ela de forma nenhuma significa e é um atestado de qualidade. E digo por quê. Hoje nós conseguimos, a harmonia natural consegue fazer cromatografia todos os anos de todos os óleos essenciais. Mas durante muitos anos nós, quanto pequenos produtores e agricultura familiar, nós não tínhamos recursos para fazer cromatografia. E nós tínhamos qualidade no nosso óleo essencial. Nosso óleo essencial sempre teve qualidade. Porque nós produzimos da mesma forma e com a mesma qualidade desde que nós começamos. Então nós tínhamos qualidade e nós não tínhamos recursos para produzir a cromatografia. Então não, essa pergunta que nos fazem é assim, cromatografia é sinal de qualidade? Não, é sinal de que a empresa atingiu um patamar X ou o produtor atingiu um patamar X que ele consegue hoje pagar pelas cromatografias. Porque senão nós tínhamos que correr com a universidade para fazer cromatografia, ficava à mercê de outros viés para conseguir a cromatografia. Mas de forma nenhuma é garantia de qualidade. É um agrado a mais, digamos assim, né? É bom você ter cromatografia, é bom que o produtor consiga fazer, é bom que as universidades façam cada vez mais parcerias com os produtores, né? E que a gente tenha conhecimento, porque a cromatografia ela é muito boa para a gente pesquisar o óleo essencial, para a gente entender cada vez mais o óleo essencial e para a gente entender como esse universo funciona, porque afinal de contas nós estamos apenas iniciando no conhecimento acerca dos óleos essenciais. A gente ainda vai avançar muito em como nós usamos, para que eles servem, quais potenciais curas que os óleos essenciais podem trazer. Então não é sinal de qualidade, mas é bom, sempre é bom ter, e o cliente pode e sempre solicita a cromatografia. E é interessante solicitar e é muito importante esse papel do consumidor, mas volto a dizer, não é um sinal de qualidade. Tu acha que a gente coloca o que é antes? Pode ser. Pode ser. Eu boto na edição. O que é e como funciona a cromatografia. Pode ser. Por favor. A cromatografia ela é a análise que detecta todos os compostos que estão ali presentes no óleo essencial, os compostos químicos. Então é uma máquina específica que se chama cromatógrafo, é uma máquina caríssima, né, que normalmente as universidades ou grandes laboratórios conseguem adquirir essa máquina, e ela funciona da seguinte forma, ela emite sinais no óleo essencial e cada sinal reflete através de microscopia óptica tem uma reflexão diferente. Então existem padrões, né, o que se chama padrão dentro dessa máquina, que detecta quais são os compostos que tem ali. Então um padrão específico para terpenos, um padrão específico para determinadas moléculas químicas. Então cada padrão ele é desenvolvido para detectar cada molécula e como ela reflete a luz. Então você manda um sinal de luz nela e ela reflete de determinada maneira. A partir do momento que ela reflete aquele sinal, o ângulo que ela reflete é algo muito específico. Então aquela máquina, aquele padrão consegue detectar, opa, aqui está o padrão do citral, aqui está o padrão do mircelo. Então a cromatografia, primeiro que ela pode variar muito dependendo de quantos padrões a máquina tem. Ela pode detectar muitos compostos ou não. Ela pode detectar com uma especificidade muito grande ou não, dependendo da qualidade da máquina, da qualidade do padrão. Então a gente fica também refém de qual é a qualidade da máquina que essa universidade ou que essa empresa tem, quantos padrões ele tem. Por isso que o cliente ele não é algo muito fiel no sentido de a cromatografia pode ter ela vai mudar muito de acordo com onde você faz a sua cromatografia. Pode ter mais, menos qualidade, ter detectado mais ou menos compostos. Então muitas vezes a gente detecta ali 80% dos compostos, depende da cromatografia que você faz, detecta 95%, 99% dos compostos. Então ela é algo muito bom, mas depende muito da qualidade da máquina, da qualidade de padrões que existem ali nessa máquina, nessa universidade, nessa empresa que faz as cromatografias. E a cromatografia
então é a análise que se faz para detectar todos os compostos químicos que existem, os constituintes químicos que existem dentro do óleo essencial. Cara, tu poderia discorrer um pouco sobre a importância de trabalhar com as plantas brasileiras, plantas nativas? É fundamental trabalhar com as plantas brasileiras e eu sempre me pergunto por que é que nós não valorizamos as plantas brasileiras. Primeiro porque a planta brasileira ela fornece, ela é muito mais adaptada às nossas condições. E eu sempre me pergunto por que nós, até a nível de alimentos, nós vivemos no país com a maior biodiversidade do mundo, ou seja, maior tipo de variedade de plantas, seja de alimento ou medicinal, e nós adotamos a cultura e os alimentos de fora. Então, quando a gente está falando em alimento, por exemplo, os principais vegetais, por exemplo, que nós comemos abobrinha, berinjela, pimentão, tomate, todas essas alface, todas essas plantas, elas não são nativas do Brasil. E o que acontece quando você trabalha com uma planta brasileira é que ela é muito mais adaptada às nossas condições. E uma planta mais adaptada às nossas condições é uma planta que requer menos influência humana no cultivo. Em termos de agricultura, você se traduz da seguinte forma: você precisa pôr muito menos veneno, você não precisa pôr veneno. Enquanto que uma planta exótica, é uma planta que não é de fora do Brasil, principalmente se é uma planta que está europeia, que está aclimatada a condições e acostumada com condições muito diferentes daquelas que nós temos aqui, a planta encontra muita dificuldade, ela não se adapta às nossas condições. E aí você tem que cada vez mais introduzir veneno, outras formas ali de controle para conseguir viabilizar esse cultivo. Então, a sustentabilidade ela está extremamente associada à valorização da planta brasileira, seja na produção de medicinais para a produção de óleo essencial, seja no alimento. Em termos de alimento, por exemplo, nós abandonamos as plantas que nós temos gabiroba, antigamente se comia muito pitanga, cerola, gabiroba, plantas que hoje a gente não vê, a própria amora, nós não encontramos essas plantas no mercado, ou quando encontra, elas custam muito mais caro do que outras plantas que muitas vezes vêm de fora. Uma pera, a maçã, são plantas que são difíceis de se cultivar no solo brasileiro e ao clima, às condições brasileiras. Então a planta nativa ela tem um papel muito importante na agricultura em termos de sustentabilidade. A gente valorizar a planta brasileira é também valorizar o cultivo orgânico, é valorizar uma produção sustentável. Então, em termos de planta medicinal para a produção de óleo essencial, um dos nossos grandes focos sempre foi a valorização da planta nativa. Ao mesmo tempo que você está descobrindo novos potenciais, então nós temos curas escondidas às vezes no nosso quintal. Nós temos muitas plantas brasileiras que não foram ainda pesquisadas e elas podem ter cura para trocentas patologias que hoje nós desconhecemos a cura ou buscamos cura. Elas podem estar escondidas nas nossas matas. O mundo valoriza muito a mata brasileira, o produto brasileiro. E nós brasileiros ainda vivemos num país de commodity, onde a matéria, tudo que nós temos é vendido como matéria-prima, industrializado muitas vezes fora, e quando o produto volta, aí sim a gente vê como um produto bom e paga caro pelo produto que muitas vezes saiu daqui. Tudo sai daqui, vai para fora, volta e aí nós compramos. Então o Brasil tem que e aí vem uma mudança cultural no brasileiro, que nós temos que passar a valorizar cada vez mais nossa terra, nosso produto, nossas empresas, nossa riqueza interna. E acho que isso está associado também a toda uma questão cultural. E falando em plantas nativas, em termos de agricultura, sustentabilidade, ela tem um outro papel muito importante, que é a planta brasileira. Os animais brasileiros estão acostumados a comer a planta brasileira. Eles se adaptaram, então a gente tem, por exemplo, espécies de beija-flor que se adaptaram ao longo de milhares de anos para conseguir pegar o néctar de determinada flor. Então o formato do bico dele é específico para aquela flor. Se a gente cultiva plantas nativas, nós estamos alimentando os animais que estão acostumados a comer essa planta. Consequentemente, você fornece
e mantém uma biodiversidade mais rica na sua propriedade. Consequentemente, você tem uma sustentabilidade maior. Então a planta nativa, assim, ela por vários motivos, ela é fundamental para que a gente passe de cultivos convencionais para um cultivo sustentável, um cultivo orgânico, uma agricultura orgânica. Perfeito. Perfeito, meu cara. Por que vocês fazem o que fazem e da forma como que fazem? Essa é uma pergunta muito boa. E nós fazemos o que nós fazemos por paixão, por amor, né? Por missão. A missão que nós temos, cada um, eu acredito muito que cada um tem que buscar uma motivação para viver, né? Para enfrentar as dificuldades que a vida nos apresenta, as situações que a vida nos apresenta, né? Mais do que dificuldades, as situações que o dia a dia, que a vida nos apresenta. Muitas vezes a vida não é fácil, aliás, a maior parte do tempo a vida não é aquele mar de alegrias que se vende no conto de fadas. E se você não estiver apegado em algo, em um objetivo, em uma meta, na realização de algo, para mim é o que nós temos que buscar. Ter um motivo para realizar algo, concretizar objetivos, né? Eu acho que você concretizar metas e objetivos é o que nos dá gás para continuar. E é o que dá força para superar qualquer adversidade que a vida pode te apresentar. E a nossa é essa, né? É acreditar que nós estamos fazendo a diferença. É fazer diferente dentro daquilo que nos cabe, daquilo que com aquilo que nós trabalhamos. Então, nós trabalhamos com a agricultura, a gente vai buscar fazer o melhor que a gente pode dentro da agricultura. Nós trabalhando com óleo essencial, nós vamos buscar fazer o melhor que nós podemos com óleo essencial. Então nós fazemos da forma como nós fazemos, porque a nossa grande paixão é fazer assim. E é o que nos dá forças para continuar. É o nosso grande motivador. É aquilo que eu falei no começo, que é o que nos dá forças para continuar, para levantar da cama todos os dias. Então, mais do que um objetivo econômico, ou um objetivo qualquer outro que seja, não, é mais por paixão. Então nós fazemos o que nós fazemos por paixão e por ideologia, por princípios, né? Essa é a nossa grande, todos que estão envolvidos com a harmonia natural têm no seu DNA essa grande paixão de produzir de forma orgânica, de produzir, de levar saúde às pessoas. Então esse é o nosso grande motivador. E é por isso que nós fazemos o que nós fazemos e da forma como fazemos. Acrescentaria algo mais? Acho que fechou legal, acho que ficou ótimo. Tá bom. Óleo essencial pode ser ingerido? Essa é uma grande dúvida, essa pergunta, acho que a gente recebe essa pergunta todos os dias. E vamos lá, o óleo essencial, ele pode ser ingerido. Tanto que se a gente pega, por exemplo, a cultura francesa que usa e pesquisa óleos essenciais há muito mais tempo que nós, lá eles comercializam até cápsula de óleo essencial, né, para você fazer ingestão e se tratar dessa forma. Agora, na forma como nós estamos no Brasil, nós como empresa não indicamos a ingestão do óleo essencial. Não como empresa. Né? Minha sócia é terapeuta, ela com acompanhamento, ela é fitoterapeuta, nos seus pacientes ela usa a ingestão. Então a primeira... A grosso modo, sim, é possível a ingestão de óleo essencial. Tem que saber, alguns, tem muito óleo essencial que não, que tem compostos que são extremamente agressivos, hepatotóxico, que pode machucar muito a parede do estômago, que pode causar inúmeros malefícios. Mas sim é possível. Agora, como nós nos encontramos no Brasil, nós temos deficiência de pesquisa científica que comprovem e garantam a segurança da ingestão. Qual é a dosagem que nós devemos utilizar certinho, né? Qual é a posologia, né, da ingestão do óleo essencial. Então, o óleo essencial tem ou não tem interação medicamentosa? Falta muita pesquisa nesse sentido. Então, a ingestão do óleo essencial hoje, se não está sendo feita por um terapeuta ou um médico, alguém da saúde específico da área que entende muito do assunto, ela não deve ser feita. É possível,
mas nós ainda temos que evoluir muito até para que a regulamentação em termos de Anvisa seja elaborada e que a gente tenha uma segurança para fazer a ingestão da forma correta. Porque o óleo essencial, quando a gente fala em óleo essencial, uma gota de óleo essencial equivale a 25 xícaras de chá. Então a pessoa, às vezes que você indica tomar uma gota, ela vai tomar 2, 3, e aí você mudou muito a dosagem, muito. Né? E aí você passa de algo que poderia ser seguro para algo que vai fazer muito mal. Então eu sempre digo, eu posso ingerir óleo essencial? Você sabe muito bem o que você está fazendo, você tem alguém que entende muito do assunto por trás, né? Você pesquisou muito esse óleo essencial, e aí você tem que fazer uma anamnese completa do paciente. Se ele toma outros medicamentos, se ele não toma, né? Tem toda uma análise que deve ser feita. Então o óleo essencial jamais deve ser ingerido de forma irresponsável. Né? Mas é possível, é possível. E aí eu sempre digo isso, que a gente falta muita pesquisa, falta muito conhecimento, falta regulamentação em termos de Anvisa, para que a gente possa caminhar para um dia sim ter plena e total segurança na ingestão do óleo, como a gente vai veicular isso, como nós vamos ingerir de forma correta. Eu acho que isso a gente vai caminhar para isso, como eu disse, na França tem cápsulas de óleo essencial e muitas pesquisas mostram um potencial muito grande da ingestão do óleo essencial. Mas, volto a dizer, tem que ser feito de forma segura, com acompanhamento médico, com alguém que sabe muito bem o que está fazendo, ou um terapeuta ou fito específico da área, um aromaterapeuta. Poderia falar um pouco sobre algumas das plantas nativas que vocês cultivam lá na fazenda? Claro, eu gosto muito de falar sobre algumas plantas que nós trabalhamos ali. A primeira, eu gosto muito do capim-limão brasileiro. Eu gosto muito dessa planta porque ela é uma planta que quase entrou em extinção. Ela foi esquecida pela maior parte dos brasileiros. É uma planta que nossos antepassados utilizavam muito, até nossos avós utilizavam muito. E ela, ao longo dos anos, ela acabou sendo esquecida. É uma planta nativa dos Pampas, do bioma dos Pampas, da região do Uruguai, Brasil. E com o grande advento da pecuária, é uma planta que ela dava em campo aberto, então o gado acabava pisoteando, então foi uma planta que praticamente entrou em extinção. E nós resgatamos essa planta, iniciamos o cultivo dela, é uma planta nativa nossa e que hoje está sendo reconhecida novamente. Né? Nós adotamos a cultura e o uso do capim-limão nativo da África, que é o lemongrass. Então, a maior parte dos óleos essenciais que você vê de capim-limão é do lemongrass, que é o Cibopongum flexuosus ou Cibopongum citratus. Esse capim-limão não é nativo do Brasil, ele dá uma toiceira alta, uma folha mais grossa, diferente do capim-limão brasileiro, que dá uma toiceira baixinha e é muito mais fina, é uma folha bem fininha. E a diferença entre eles é que o capim-limão tem uma concentração de citral e mirceno muito mais alta, um aroma muito mais acentuado, tanto no cítrico quanto no adocicado. E, consequentemente, tem uma ação muito mais acentuada. Ela é uma planta incrível para pessoas mais agitadas, pessoas ansiosas, pessoas que estão com problema de sono. Ela é uma planta que é indutora de sono, ela relaxa, ela acalma a mente e a musculatura. Então ela é muito boa para ser utilizada à noite, por exemplo, uma gotinha no banho, para ficar com um aroma muito gostoso. Você já relaxa à noite. Pode, diluída em óleo vegetal, pode aplicar uma gotinha na sola dos pés antes de dormir. Né? Pessoas que têm aí problema de insônia, ou que dormem mal, ou que são muito agitadas. Ela é um óleo essencial para você usar num difusor no ambiente familiar, a hora que no período noturno, para dar aquela relaxada nas crianças. Ele é um óleo essencial fantástico como relaxante. Ele é um óleo essencial lipolítico. Então, muito recomendado na questão de gordura localizada. Então, você veicular através de um creme para massagear o corpo na questão de lipolítico, ele é muito bom. Ele é um óleo que reduz a pressão arterial. Então, pessoas que têm a pressão arterial alta podem fazer e vão ter resultados fantásticos com o uso do capim-limão brasileiro para estabilizar e reduzir a pressão arterial. Em contrapartida, ele não é recomendado para pessoas que têm a pressão arterial muito baixa, porque naturalmente ele aí não vai fazer tão bem, vai abaixar ainda mais a pressão arterial da pessoa. Ele é um óleo essencial a nível assim mais holístico, ele é um óleo essencial que traz uma sensação de aconchego, de calma, de paz.
Então ele é um óleo essencial que eu sou apaixonado por ele, por toda a parte da agricultura e pelas ações terapêuticas que ele proporciona. Eu ainda costumo brincar que no Brasil nós valorizamos e buscamos muito a lavanda para a questão calmante, mas o capim-limão brasileiro é um óleo fantástico que pode ser um substituto para essa questão calmante e relaxante da lavanda, e é uma planta totalmente brasileira. Outro óleo essencial assim, que eu acho muito bacana, que tem crescido muito a demanda por ele, é da aroeira, da pimenta rosa. É uma planta também que se valoriza muito a pimenta rosa na culinária, né, se tornou conhecida até fora do Brasil, ele é muito conhecido, mas no Brasil tem muita gente que não conhece. E o óleo da aroeira, espécie Esquinus terebintifolius, é um óleo essencial que está até listado na lista do SUS, né? A aromaterapia entrou no SUS e a aroeira está listada lá como antimicrobiana e anti-inflamatória. Então ele tem essas duas ações muito potentes. Então ele é um fantástico anti-inflamatório para uma questão de garganta inflamada, por exemplo. Você pode fazer um bochecho com ele, né? Qualquer pós-cirúrgico também bucal, você fez uma cirurgia nos dentes, fez um implante, alguma coisa nesse sentido, você faz bochecho com aroeira, você tem assim um resultado fantástico. Ele tem outras ações assim muito bacanas na circulação. Então pessoas com problema de circulação podem usar o óleo essencial de aroeira. Por exemplo, um problema assim que muita gente não sabe como tratar é a hemorroidas. Hemorroidas é problema de circulação, está relacionado à circulação. E o óleo essencial de aroeira tem uma ação muito bacana para essa questão. Ele tem, pesquisas recentes têm mostrado a ação dele para tosse, então aquela tosse seca é muito bacana, o óleo de aroeira. E acima de tudo ele tem uma ação antimicrobiana muito potente e cicatrizante, então ele pode ser utilizado em qualquer ferimento. Se você está com esse óleo à mãos, você machucou, fez algum ferimento, você pode passar o óleo essencial de aroeira que ele vai limpar, vai ter uma ação antisséptica muito bacana e cicatrizante. Outro óleo assim, muito bacana e é conhecido de todo brasileiro, até pela cantiga popular, que é a alecrim do campo. Né? A cantiga popular, aquela alecrim do campo, que nasceu no alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Inclusive tem a curiosidade que eu imagino que a música tenha sido feita, porque quando você olha ele no campo, a folha dele brilha, ele parece que ele é meio dourado mesmo. Então eu imagino que a cantiga deve ter vindo algo nesse sentido. Antigamente se fazia muito vassoura com essa planta, né? Porque ele é uma planta que você pega o arbusto, você corta ele e ele vira uma vassoura natural assim, muito legal. Então antigamente se fazia e se utilizava muito essa planta para produzir vassoura, para inúmeras finalidades. Ele é a principal planta para a produção do própolis verde, que a abelha retira a resina dessa folha e produz o própolis verde. Então ele tem um alto poder medicinal, é uma planta assim que, curiosamente, na agricultura convencional, os agricultores normalmente não gostam dessa planta, porque ela nasce como a cantiga popular, nasceu no mato sem ser semeado. Por quê? Porque ele nasce muito no campo, né? Ele nasce em qualquer canto, então por isso que ele nasce sem ser semeado. Você não precisa nem semear e ele nasce ali exponencialmente em grande quantidade. E os agricultores convencionais não gostam justamente porque eles entendem e veem o alecrim do campo como uma praga. E ele tem um poder medicinal incrível. Até muitos grupos fora do Brasil já patentearam compostos e produtos com esse óleo essencial. Ele é um óleo essencial que a espécie química dele, o nome científico dele é Baccharis dracunculifolia, e ele tem ações fantásticas, como por exemplo, ele é um exímio calmante da pele. Ele é muito bom para a questão antioxidante também, então rejuvenescedor da pele, ele previne e auxilia muito na questão de formação de rugas, mas ele é um fantástico calmante de pele. Então, para pessoas que têm alergias, psoríase ou qualquer alergia de pele, você fazer uma diluição do alecrim do campo em algum óleo vegetal, e aí até recomendo o óleo vegetal de calêndula, que já tem uma ação calmante muito boa e cicatrizante. Ele é fantástico para essas alergias e qualquer outro problema relacionado à pele. Ele tem uma ação cicatrizante fantástica, onde nós já desenvolvemos e trabalhamos em parceria com alguns médicos na questão de regeneração tecidual para úlceras expostas, por exemplo. Então, notamos ao longo dos anos de práticas clínicas resultados incríveis do alecrim do campo para essa questão de tratamento de úlceras expostas, onde o tratamento nessas parcerias que a gente fez ao longo do ano era aplicação no entorno do ferimento
justamente diluído em um óleo de calêndula. Então regenera e limpa o ferimento, ele tem uma ação antimicrobiana muito bacana e regeneração tecidual fantástica. Pós-cirúrgico também, ele previne e auxilia muito na questão de não formação de queloides, por exemplo. Então quem está num pós-cirúrgico pode muito bem passar no entorno do ferimento também diluído em óleo essencial de calêndula ou qualquer um outro vegetal. Ele tem ações muito bacanas também como antimicrobiano para fazer um bochecho bucal, por exemplo. Então você pode fazer um bochecho onde você vai diluir menta e alecrim do campo. Ele tem pesquisas que mostram que ele tem ação contra a formação de placa bacteriana. Então você pode fazer um bochecho do alecrim do campo e da menta, diluir em água e fazer o seu bochecho natural. E eu ainda vejo o alecrim do campo como um grande potencial até para desinfecção de ambientes hospitalares, já que ele tem uma ação muito bacana contra as principais bactérias que causam infecção hospitalar. Então, daqui a pouco a gente pode inventar alguma forma de utilizar ele no ambiente para fazer essa asepsia a nível de ambientes hospitalares. Temos outro óleo fantástico que é a erva baleeira, que é uma planta que deu origem ao medicamento, um dos principais fitoterápicos hoje que se conhece no mercado, que é um creme para as dores, que é com óleo essencial de baleeira, porque ele foi amplamente pesquisado na questão anti-inflamatória. Ele tem ali 2 compostos conhecidos, que é o muleno e o alfa-pineno, que são compostos que fazem uma ação anti-inflamatória muito potente através da inibição de uma ação da enzima ciclooxigenase 2, que participa ali do processo de infecção. Então ele tem uma ação para as dores corporais. Para mim, é o melhor óleo essencial para essas questões: dor, contusão, pancada, lesão de atleta, torcicolo, hérnia de disco, LER de movimento repetitivo, fibromialgia, um dos principais óleos para todas essas questões, dores corporais de forma geral. Inclusive nós fizemos um creme com óleo nanotecnologia desse óleo de baleeira em altas proporções, colocamos aí proporções altíssimas desse óleo essencial, que é um creme justamente para resolver, E trabalhamos também com óleo de capim-limão, que é um fantástico relaxante muscular. Então é uma boa combinação, porque você está agindo nas dores e você relaxa a musculatura. Então na questão, por exemplo, de um torcicolo, fibromialgia, bursite, dores corporais de forma geral, essa associação é muito bacana, porque você relaxa a musculatura e trabalha a questão anti-inflamatória. Nós trabalhamos com alguns outros óleos essenciais nativos, em breve vem novidade por aí, nós trabalhamos com óleo da pitanga. A pitanga é o principal óleo essencial, hoje eu nunca vi nenhum óleo essencial tão bom para a questão antioxidante. Ela tem pesquisas aí mostrando, o principal marcador dela é o curzereno, e tem fantásticas ações na questão antitumoral, muitas pesquisas pesquisando a pitanga para essa questão, mas ela tem uma ação fantástica que é na questão antioxidante. Então ela dá uma ação de lifting na pele, ela estica a pele de uma forma que eu nunca vi nenhum óleo essencial fazer isso. E é um dos principais óleos para questão de rejuvenescimento. Não é à toa que nós utilizamos, é um óleo muito raro, porque o rendimento dele é muito baixo. Você precisa de 100 kg de planta para produzir 10, 15, 20 ml de óleo essencial. Cultivo dela também, a colheita se tem que fazer só de 30%, porque senão você tem que respeitar a planta para que ela tenha uma regeneração legal. O crescimento dela é lento, então tudo isso faz com que seja um óleo essencial muito difícil de se encontrar no mercado, mas é um dos óleos mais nobres que existem. Não é à toa que a gente utilizou ele em toda a nossa linha de skincare. A gente faz nanotecnologia do óleo essencial que nós produzimos na nossa fazenda e colocamos ele também em altas proporções na nossa linha de cosméticos, tratamentos faciais. Então, o óleo de pitanga, não só como óleo essencial, se está sendo usado agora na harmonia natural, ele tem todo esse benefício observado, então daí ele conectou agora também com a questão dos nanocosméticos de pitanga, não é isso? Nós trabalhamos agora com nanotecnologia nos nossos cosméticos, porque, para quem não... Eu vou tentar explicar de uma forma assim, muito simples o que é a nanotecnologia. Eu gosto sempre de utilizar um linguajar muito simples, porque a pessoa que não é técnica da área precisa entender como é que a coisa funciona, porque a gente entendendo como é que funciona, nos dá clareza e nos dá segurança na hora do uso. Então, eu gosto sempre de usar um exemplo assim, meio bobo até, mas é que faz a gente entender o que é a nanotecnologia.
Pensa que a gente vai, por exemplo, comer uma bolacha, né? Simples assim. Imagina você comendo uma bolacha, você coloca ela na sua boca, só que você não mastiga ela. Você quebra ela em 2, 3 pedaços e engole aquilo como um todo, né? A hora que ela chegar no seu estômago, o que o estômago vai ter que fazer? Tem que quebrar aquilo primeiro, o suco gástrico vai entrar em ação, vai ter que quebrar aquilo lá em partículas muito pequenas, porque só assim a gente consegue absorver, só assim a parede do estômago vai conseguir absorver essas moléculas e vai conseguir converter aquilo em energia. Se a molécula é grande, a gente tem uma dificuldade muito maior, primeiro na absorção e segundo em quebrar ela, a gente tem que desprender muita energia para quebrar aquela molécula, para converter aquilo em energia e nosso organismo poder utilizar aquilo. Agora, em contrapartida, pensa que a gente pega e esfarela a bolacha. E aquele pó de bolacha, a gente engole. A hora que chegar no estômago, aquilo é um pó. E aquilo já está basicamente assim, pronto para que a gente absorva em um tamanho de partícula muito menor, que vai facilitar não só a absorção, mas vai ter uma ação muito melhor, porque aquilo que antes a gente precisava de 1 hora para converter em energia, a gente rapidamente vai conseguir absorver aquilo já virou energia, já foi para o trato gástrico, já eliminou, então você trouxe muito mais eficiência para aquele processo de digestão. A nanotecnologia ela faz basicamente isso com os compostos, né? No caso dos cosméticos, com os compostos químicos que estão ali dentro. Então, se a gente trabalha com ácido hialurônico, a gente trabalha na nossa linha de skincare, ela está pautada em cima do óleo essencial da pitanga. O óleo essencial da pitanga, então, em nanotecnologia, o que a gente faz? Você quebra aquelas moléculas que estão ali em partículas muito menores, né, e você veicula ele em envoltórios, moléculas que estão em volta dessas moléculas, né, você faz como se fosse englobar essas moléculas que estão agora em micropartículas, né, em substâncias orgânicas, que favorecem a absorção. Então, o que antes estava sendo veiculado em moléculas muito grandes, agora é uma molécula muito pequena. Consequentemente, o que isso traz quando a gente usa? Primeiro que você precisa usar muito menos. Então, quando você está falando em nanotecnologia, a aplicação é em uma quantidade muito menor, porque você vai ter uma ação muito maior aplicando muito menos. Então é isso que a nanotecnologia faz. E em segundo momento você tem uma absorção muito melhor da pele. Porque como essas moléculas estão agora envolvidas em moléculas orgânicas que favorecem a absorção, no momento que você passou na pele, a gente sempre tem que lembrar que o papel da pele é impedir que as coisas entrem no nosso organismo. Ela é a primeira barreira que nós temos. Então essa é a função da pele. Então o cosmético ele tem que vencer essa barreira natural da pele, que nós levamos milhares de anos, milhões de anos para evoluir e chegar a uma pele que bloqueia as coisas, que impede que as coisas, os micro-organismos entrem. Então essa é a função da pele. Então é difícil você conseguir quebrar essa barreira. E a nanotecnologia ela faz isso de forma exemplar. Então quando você põe um ativo com nanotecnologia, a absorção dele é muito melhor e ele vai atingir camadas mais profundas da pele. Consequentemente, ele tem uma ação melhor, ele tem uma resposta mais rápida e mais eficiente e mais duradoura ao mesmo tempo. E você ainda precisa usar muito menos. Então ele só tem pontos positivos. Interessantíssimo, interessantíssimo. Então, aqui tem... Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa linha de cosméticos. Nós elaboramos uma linha toda em cima do óleo essencial de pitanga. Nós temos aí o sérum, o tratamento se inicia com o esfoliante que é com semente de apricot, inúmeros outros ativos que hidratam e contribuem com a prevenção de formação de rugas e etc. Então primeiro inicia-se com o tratamento com o esfoliante, em segundo momento você vem com o sabonete facial. Depois você aplica o tônico facial para nutrir a sua pele, que é também a água bioativa da pitanga. E depois você finaliza ou com o sérum dia ou com o sérum noite. E o sérum noite ainda tem uma característica muito bacana, que nós introduzimos o óleo essencial da alpínia, a nanotecnologia do óleo da alpínia também. Que a alpínia é uma das principais plantas que se tem pesquisado a nível de sistema nervoso central. Ele tem muita pesquisa comprovando sua ação para AVC,
ele é uma planta extremamente indicada para depressão, ansiedade, ele é indutor do sono muito fantástico, né? Ansiedade, e todas essas questões relacionadas ao sistema nervoso central, é uma planta fantástica. Então a pessoa está tratando isso e está em todos os nossos produtos. O óleo essencial ele trata da pessoa como um todo. E o sérum noturno tem essa finalidade. Você vai tratar a questão de rejuvenescimento, porque ali nós temos vários outros ativos, nanoácido hialurônico, nanovitamina C, nanovitamina D, e por aí vai. Mas a ideia de colocar nanoalpínia é que você vai tratar a sua saúde emocional e a sua beleza. Né? Não, por que não você tratar de um único produto, né, que consegue tratar essas duas questões de uma única forma? Então essa é a ideia que a gente fez no sérum noturno para tratar. Uma pessoa hoje tem um dia muito agitado, a mulher, o homem que está utilizando o nosso produto tem um dia muito agitado. No final do dia você está fazendo o seu tratamento de beleza, mas também está tratando toda a sua questão emocional.